Olá, uma boa noite a todos vocês que estão presentes aqui nessa live. Está tudo bem? Bom, eu vou me apresentar. O meu nome é Franciele e o meu sinal é esse daqui. Eu sou formado em pedagogia e também já tenho 2 pós-graduação na área de educação. E agora eu estou fazendo um mestrado, né? Estou fazendo um mestrado em tradução aqui na UNB, em Brasília. Ok? Esse Dix, né, convidou alguém muito especial, que é o Rodrigo Custódio. É o nosso palestrante desta noite. Ele já tem doutorado em Linguística lá na UFSC e é professor também na UFSC. Então, ele vai se apresentar, ele vai apresentar o tema. Hoje o tema é sobre a estratégia do ensino da Libras, com estratégias pedagógicas para o trabalho com produção e a compreensão textual. Então, seja muito bem-vindo a todos vocês que estão assistindo, aproveitando este momento para tirar suas dúvidas sobre o tema, também fazer as suas perguntas no chat, aqui no chat do Cidix, ok? Então, o Rodrigo ele vai se apresentar, ele vai explicar, combinado? Uma boa palestra, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso evento aqui. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, é com muito prazer, eu agradeço ao convite do grupo que organizou esse evento aqui na CIDIX, né? Fizeram o convite para mim, é com muito prazer que eu aceitei, né? Para vir fazer essa palestra. Então, o tema que eu pensei é um tema muito importante para apresentar para vocês, que é sobre o ensino da Libras, com o foco em quê? Nas estratégias pedagógicas do trabalho com a produção e a compreensão textual. Ok? Vamos passar então ao próximo slide. Bom, então qual que é o objetivo desta palestra? Vou apresentar para vocês. O objetivo dessa palestra é para que possa abrir não só o foco com alguns temas, mas para que ele possa discutir e compreender como é possíveis, são os vários textos possíveis para que possa fazer um trabalho da compreensão e a compreensão textual. Então, pode passar para o próximo slide. Então, primeiro, olha só, é importante o quê? Que dentro da lei, da LDB, o que é importante sobre isso aqui no Brasil? Artigo 3, número 32, e também qual que é o objetivo principal? O ensino, mas só o ensino básico? Esse é o sinal. O objetivo principal, então, do ensino fundamental, nossa profissão, com a formação básica profissional adquirida do cidadão. Vocês estão vendo a imagem, né? Então, é uma rede ali de pessoas. Então, eu preciso pensar, dentro da escola, qual a responsabilidade do ensino? Enquanto aluno, para que o profissional possa ensinar nessa questão básica o cidadão. Questão do trabalho, quais são os métodos, quais são os caminhos. Então, lá, o objetivo é bem completo, né? Em todos os alunos, né? Não só os ouvintes
e aí tira os surdos à parte, vamos separar. Não, não é assim. O objetivo é complexo, são todos, né? Então todos os alunos. Mas esse trabalho, o método, como que acontece? Então é bem diversificado. Então, às vezes, como que vai acontecer? Então precisa obedecer o quê? Qual o objetivo que precisa obedecer para que esses alunos possam compreender? Então pode passar. Próximo slide. Então, o objetivo principal, né, é o desenvolvimento, a capacidade básica para que o cidadão ele possa compreender dentro das suas etapas, por exemplo, número 1, a primeira etapa. Então, nós vamos pegar aqui, são várias etapas, esse é o processo da capacidade de aprender, por exemplo, com essas habilidades da leitura, né, o domínio da leitura, seu sinal. Também, para que ele possa ter um domínio da escrita. É necessário para que ele possa ter esses domínios, para que ele possa compreender desde o básico. O cidadão, é importante que ele possa passar por esses três momentos, né? Que ele possa adquirir, que ele possa ter essa capacidade perante a sociedade. Então, a sociedade ela tem as suas regras, né? Então, por exemplo, a leitura. Tem várias informações na rua, com algumas placas, no supermercado, né? Você vai comprar alguma coisa, tem todas as informações, então é necessário que você possa ter essa compreensão e esse desenvolvimento textual para que você possa fazer essa leitura. Então, por isso, por exemplo, você vai numa loja. Então, você precisa saber quanto dinheiro que você tem, quanto dinheiro que precisa dar de troco. Então, isso é básico para nós, isso é muito importante, né? Então, esses três pontos aqui, o ponto da leitura, também o ponto da escrita e também a questão do cálculo, né? É importante que nós possamos ter esse domínio. Então, a escola tem a responsabilidade de ensinar o aluno para que ele possa desenvolver, né? Então, nós vamos mostrando aqui durante a palestra, eu percebi o quê? Que a grande maioria dos alunos ouvintes que estão dentro da escola acha fácil esse desenvolvimento. Mas e o surdo? Às vezes ele perde muita coisa e ele vai ficando para trás, né? Então, por conta de muitas falhas, por conta dessas falhas da leitura, da escrita e do cálculo, ele perde-se muita coisa. Perde no cálculo, perde na leitura, perde também na escrita. Então, antes era tão complicado, né? E conforme vai passando, foi mudando, foi melhorando. Agora está começando a aumentar os professores surdos dentro da escola. Está começando a crescer. E eu torço para que haja um grupo, haja um movimento, para que haja uma luta por professores e escolas bilíngues, ok? Vamos para o próximo slide. É importante o quê? Desconstruir esses dois conceitos aqui, em relação à leitura e também à escrita. Então, nós pegamos um texto, né, para ler e também sobre alguns temas de escritas. Então, durante muita geração, a leitura e a escrita utilizado o português, houve então esse tabu. Nós precisamos desconstruir esse conceito. Próximo slide. Então vamos lá. Em relação à leitura, o que significa isso? Então, qualquer tipo de informação, né, eu pego um texto, eu preciso compreender qualquer língua, qualquer letra, seja do português, então, seja verbalizado, eu estou lendo. O que significa isso? O que eu consigo perceber? O que eu consigo aprender? Olha só, eu estou lendo.
os significados são iguais. Mesmo eu lendo ou eu fazendo em libras, eu consigo perceber de forma unânime. Veja só a frase. Então, Marcoche vai dizer aqui que ler e compreender são equivalentes. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, ler é igual a compreensão, ou seja, compreender. Ambos são equivalentes. Então, eu preciso, na minha cabeça, ter esse raciocínio. Se eu estou lendo e aí às vezes surge uma dúvida na minha cabeça, eu não estou compreendendo. Então, precisa dessa leitura e também a compreensão daquilo que eu estou lendo, ok? E eu concordo aqui com o autor Marcuse, né? Eu penso igual a ele. É necessária essa leitura e também a compreensão. Não pode você ler e ter alguma dúvida. Por exemplo, vai ler um jornal, né? Vai ler um jornal. E aí você não conseguiu compreender nada, ficou com dúvidas, como? Como continuar a leitura? Então não dá assim. Ou também estou lendo alguma revista em português, né? Estou lendo, aí eu consigo compreender, porque eu sei o português, né? E eu consigo acompanhar a leitura e também a compreensão. Ok? Próximo slide. Então, é importante sempre o que é apresentar sobre isso, né? Significado sobre a comparação da escrita e também do vídeo. Vamos comparar os dois, a escrita e o vídeo. Então, a escrita é algo assim registrado, né? Que eu posso baixar, que eu posso arquivar. E isso vai por muitas e muitas gerações, né? É livre para qualquer pessoa, qualquer lugar. Eu posso compartilhar com o Brasil todo, posso mandar para vários lugares, né? Isso é livre. E o vídeo? O vídeo é igual também, né? Então, quando eu faço um vídeo meu, ele está captando toda a minha imagem e eu posso fazer também o download. Eu posso fazer também a gravação. Então, ele vai captar toda a minha imagem. Essa é uma modalidade também para você ativar. Então, por isso eu fiz essa comparação da escrita e também do vídeo. Então, só para complementar um pouquinho para vocês, para quebrar um pouco esse conceito, que a grande maioria das pessoas pensam que a escrita é só no português, eu posso fazer essa comparação igual com o português, né, escrita em português, e também utilizando a modalidade de vídeo. Ok? Vamos lá então? Vamos continuar. Então, para que haja comunicação, é necessário que três elementos básicos, três conhecimentos básicos. São eles: o conhecimento do mundo, que é o primeiro, conhecimento de mundo. Em segundo, o conhecimento linguístico. E em terceiro, o conhecimento interracional. Né? Esses são os três conhecimentos básicos que nós precisamos para que haja qualquer tipo de comunicação. Então, eu vou explicar no detalhe cada um deles. Próximo slide. Então, como nós mencionamos, o primeiro conhecimento básico para que haja comunicação é o conhecimento de mundo. Próximo slide. O que seria o conhecimento de mundo? Ele é um conjunto de várias experiências que eu vou adquirindo durante a minha vida, e isso vai ter um significado de conhecimento de mundo. Mas, por exemplo, eu estou no lugar da sociedade, eu vou adquirindo várias experiências daquele meio que eu estou convivendo, né? Então, isso seria o conhecimento próprio de mundo. Então, o surdo ele também tem o seu conhecimento de mundo. Por exemplo, a minha experiência de vida é real, né? As vivências reais de vida. Próximo slide, nós vamos passar. Por exemplo, olha só.
Se uma pessoa, um leitor, ou uma pessoa que fosse a um banco, ele fosse, se essa pessoa ela não tivesse esse conhecimento de mundo, então ela foi a um banco, ok? Ela se dirige a um banco e lá ela começa a perceber que há várias leituras, mas ela não conhece nada sobre o banco. Então, às vezes falta o quê? Falta um conhecimento de mundo, porque ela não tem uma frequência onde ela vai àquele lugar. Ou ela nunca foi àquele lugar, ela não sabe quais são as experiências, como se interagir naquele lugar. Então, segundo o autor, ele vai explicar sobre essas palavras no detalhe, o significado dessas palavras no detalhe. Então, a pessoa, quando ela explica, ela vai compreender como se comportar naquele banco, o que significa, por exemplo, aonde se tem um elevador, como que funciona, como que ela se comporta. Então, isso tudo é próprio de conhecimento do mundo. Por exemplo, esse exemplo do banco, né? Então, ela vai adquirindo isso aos poucos, né? Então, por exemplo, ela foi no banco, é um lugar que mexe muito com dinheiro, né? Então, ela vai compreendendo, ela vai aprendendo, e aí ela passa a ter essa experiência de mundo, né? Esse conhecimento de mundo, porque ela passou por aquela experiência onde ela nunca havia ido. Próximo slide. Então, por exemplo, uma pessoa surda, né? Então, no passado ela não teve essa experiência, né? Então, por 14 anos atrás, um autor surdo, ele tinha uma idade de 25 anos, ok, já tinha 25 anos, né? Era jovem, tinha seus relacionamentos, mas ele não conhecia nada sobre banco. Poxa, mas como assim? Você tem 25 anos, seu professor não explicou nada como que funciona, o que que é banco? Então, é necessário que haja algumas estratégias para que ele possa compreender, porque quando ele chegar naquele lugar, vai ser tudo novo, ele nunca viu sobre aquilo. Então, esse é um exemplo, né? Então, um tio, por exemplo, né, um parente dele, sempre ia ao banco, né? Então, ele frequentava muito aquele lugar, mas e seu conhecimento? Então, por isso que é necessário ter esse conhecimento do mundo. Outro é um exemplo real isso, né? Então, nós que somos professores, nós precisamos explicar e tentar passar para o aluno, mesmo que demore às vezes dias, mas para que ele possa aprender, para que você vá explicando no detalhe, procurando maneiras, por exemplo, o Banco do Brasil, como que funciona, qual que é o lugar, como que é o caixa para tirar dinheiro, entre outras coisas, para que ele possa ir aprendendo e melhorando a cada dia. Então é preciso ter essa experiência, é preciso ir adquirindo tudo isso. Então por isso que é muito importante o conhecimento de mundo, ok? O próximo slide. O conhecimento linguístico. Esse é o tema do segundo. Mas o que seria isso, né? Próximo slide, nós vamos estar explicando. Então, o conhecimento linguístico ele é o segundo. O primeiro é o conhecimento de mundo, ok? É o primeiro, que é o que ficou para trás. E esse é o segundo, que é o conhecimento linguístico. Então, há dois caminhos. O primeiro caminho é a gramatical, conhecimento gramatical. Qualquer tipo de gramática a gente já sabe, né? Já conhecemos um pouco, já estudamos, já explicamos como que funciona essa comunicação gramatical. E o segundo também é o vocabulário. Ou seja, a língua de sinais, ela tem um amplo vocabulário em que nós vamos aprendendo, adquirindo para que nós possamos chegar a uma fluência, né? Então, vocabulário também é importante. Por exemplo, próximo slide vou citar um exemplo.
Então, como nós explicamos, o vocabulário é quando eu vou aprendendo e adquirindo e compreendendo e aumentando a minha capacidade de comunicação, né? Eu vou me tornando fluente para que eu possa conseguir como comunicar, para que eu possa também ir aprendendo e repassando esse conteúdo. Então, há várias formas de você ir aprendendo e evoluindo dentro da sua comunicação e também dentro do seu vocabulário, ok? O próximo slide. Agora nós vamos falar então sobre conhecimento gramatical, né? Olha só, em Libras, eu vou passar para você. Veja bem. Maria estava caminhando, então ela pegou o carro de João. Calma lá, perdão, desculpa. Mais uma vez, vamos de volta. Então, Maria estava caminhando e ela pegou o carro e viu João. Conseguiram compreender? Então, qual foi o objetivo? Próximo slide. Olha só, é a terceira, tá ok? Então, o vídeo, às vezes, ele é preciso uma prática profissional, né, para que você possa compreender e utilizar das estratégias gramaticais. Então, quais que são? Porque ali eu posso trocar, mas é necessário que você possa compreender e ver qual que é o contexto gramatical para acertar a resposta certa. Então, a terceira era: Maria pegou o carro e viu João. Ok? Vamos continuar. Vamos lá. Então, veja só. Foi o número 3. Objetivo da Libras dentro da gramática, né? E se eu mudar, por exemplo, João estava caminhando, pegou o carro e Maria viu ele. Então, o João pegou o carro e a Maria viu. Vamos lá? Próximo slide. O próximo aqui é o conhecimento vocabular. Observe então qual que é o sistema que eu vou apresentar para você. Ok? Vamos ver então. Então, nesse momento eu não vou traduzir. Vou só fazer em Libras. Vocês conhecem esse sinal? Não? Vamos então. Próximo slide eu vou explicar sobre ele. Então, é sobre a interpretação textual, né? Então, na minha cabeça, dentro da minha cabeça, eu preciso fazer essa interpretação. Preciso compreender, adaptar, como é que funciona, o que que significa, preciso raciocinar tudo isso. Então, eu vou fazer uma leitura e eu vou fazer uma interpretação sobre aquela leitura. Então, por isso que é importante o conhecimento vocabular, ok? Para que haja uma comunicação. Então, por exemplo, assim, eu não conheço muito, o meu vocabulário é pequeno, então é necessário que você possa ir percebendo e aumentando o seu vocabulário, ok? Isso é muito importante, tá? Próximo slide. O conhecimento interracional, que é o terceiro. Então, é a interação. O que que significaria isso, né? No próximo slide eu vou estar explicando para vocês. Então, essa interação, ele vai por dois caminhos, né? Eu percebo o quê? O que há por trás de uma preposição, né? Então, eu vou me expressar. O produtor, ele vai colocar. Então, qual que é o objetivo? É a interação ali, ok?
Então, como que eu começo a pessoa? Eu conheço uma pessoa, né? O objetivo segundo é do gênero textual. O sinal é esse daqui, olha só. Configuração em G, fazendo esse movimento, e depois o sinal de texto. Então vamos explicar os dois aqui. Desculpa aí um pouquinho, a minha câmera acabou mexendo aqui e saiu do foco. Então, próximo slide, vamos para o próximo. Por exemplo, vocês perceberam quais são os propósitos? Quando eu pergunto, qual é a sua idade? Qual é o seu nome? Nossa, seu nome é muito bonito. Você mora sozinha, solteira? Você tem namorado? Não tem? Namorado? Não tem? É solteira, então? Nossa, solteira, bacana, interessante. A sua casa é longe, é perto? Legal. Olha, eu gostei de você. Achei muito bonita. Que intenção? Qual que é o propósito por trás disso, né? O propósito é ganhar outra pessoa. Então, isso fica bem claro, né? Ah, você quer conquistar ela, né? Então, esse é o propósito, essa interação ali. Então, essa compreensão está por trás disso, né? Ou seja, ele quer namorar aquela pessoa. Ou também, por exemplo, você vai para sua empresa e você está com algum problema financeiro, a situação está bem complicada, né? O que você está querendo? Então, é importante que você possa compreender e ter essa perspectiva, conseguir captar qual que é o propósito que está por trás daquilo. Então, muitas vezes é difícil compreender? Sim, muitas vezes vai ser difícil compreender. É necessário conhecer bem, é necessário fazer um resumo sobre aquilo. O próximo slide. Então, agora, como fazer esse trabalho do gênero textual? Como que eu vou fazer? Então, eu vou apresentar o trabalho para vocês, né? No próximo slide nós vamos estar falando sobre isso. Então, o autor Marcucci, 2010, na página 19, é o autor que eu trouxe aqui, ele vai explicar sobre o quê? Então, o gênero textual, ele é possível para que possa contribuir para uma comunicação básica, onde todos são iguais, e você pode conseguir essa comunicação no dia a dia. Então, eu vou adquirindo algumas coisas, assim como no vídeo, né? E eu vou repassando, interagindo com isso, né? Eu vou ajudando na comunicação para que ela possa ficar melhor. É muito importante também para que você possa ensinar sobre esses gêneros. Próximo slide. Então, como que é o trabalho do gênero textual? Como que é esse grupo? Então, nós vamos fazer alguns grupos aqui, são 5, onde nós vamos mostrar o exemplo de cada um deles. Então, são os aspectos tipológicos. Esse é o sinal. Olha só a configuração de mão e o movimento. É porque ele está junto com o gênero textual, né? Esses 5 aspectos, né? E eu classifiquei ele aqui conforme eu vou mostrar para vocês. Eu vou explicar cada um deles. Tipo de cada um dos 5. Vamos a seguir? Próximo slide. Então, o primeiro é sobre o quê? Sobre a cultura literária ficcional, né? Questão de narrar. Envolve muita questão cultural, literária, né? Por exemplo, próximo slide eu vou estar mostrando para vocês. Nós temos alguns exemplos que são fábula. Esse é o sinal, olha só, sinal bem bacana.
está muito ligado, né, à questão dos animais. Então, há muitas histórias que têm essa relação. Esse é o sinal de fábula. O segundo são lenda. Então, são coisas que não são verdade, mas que as pessoas vão complementando, né? Principalmente de terror, mas isso tudo não é real, não. É só para colocar algum tipo de medo, né? E o próximo são narrativas de ficção científica, né? Por exemplo, alguns tipos de lenda, a lenda da sereia, né? Voltando um pouquinho ao segundo tópico. Então, é verdade a lenda da sereia? Não é verdade. Vamos para o 3, então. O 3 é uma narração de ficção científica, por exemplo, algum vídeo, né, onde a pessoa capota alguma coisa, aí depois ela volta naquele momento, então ela faz todo um retrocesso ali, ela nasce pela segunda vez, nasce, né? Então tem tudo isso, né? Então ela vai voltar ao passado. Em 1990, vocês já viram essa narração? Então, esse é o sinal da ficção científica, né? É algo um pouco que eles fingem, que eles fazem todo um drama mesmo, ok? Então, próximo slide. Então, nós vamos falar sobre relatar. E o sinal é esse aqui, ó. Sinal de acontecer, mais o outro movimento. Relatar. Ou seja, o que aconteceu, você vai estar relatando. Então, tudo aquilo que aconteceu, você vai estar relatando, colocando num papel ali, ou arquivando de alguma maneira, para que aquilo possa se tornar viável para que outras pessoas possam ver. Por exemplo, algum documento, algum tipo de documento. E também memorização das ações humanas. Então, são coisas que nós vamos arquivando, às vezes algum movimento histórico que aconteceu, nós vamos relatando tudo isso. Por exemplo, próximo slide eu vou estar colocando para vocês. Por exemplo, em primeiro ali, como se fosse o relato de uma viagem. Como que foi essa viagem? Eu vou descrever então o momento que foi, qual foi a cidade, eu vou colocando tudo aquilo, qual foi o dia, o horário, a distância. Por exemplo, foram 25 km, foi de carro, o carro deu algum problema, parou e eu tive que ir a pé em algum percurso, precisei abastecer porque acabou a gasolina. Então eu preciso relatar tudo aquilo que aconteceu naquela viagem. Isso é relatar, é algo que aconteceu. Em segundo, por exemplo, o currículo vitae. Como que é o currículo vitae? É o seu trabalho, né? Como que funciona, quais são as suas experiências. Você vai colocando ali todas as suas propostas, as suas qualificações, tudo isso precisa ser verdadeiro, né? Qual foi o passo a passo da sua carreira profissional. E em terceiro, o que? Seria uma notícia de algum jornal, né? São coisas que acontecem de errado sobre o mundo, isso tudo viraliza e acaba virando notícia, ok? O próximo slide. O próximo slide, então, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a argumentação. Esse é o terceiro. Esse é o sinal. Então, as pessoas estão discutindo sobre o quê? Próximo slide, vamos passar. Em relação à argumentação, nós também vamos ter 3 exemplos aqui. O texto de opinião, onde eu vou organizar o meu texto, vou dar a minha opinião própria, né, e vou colocar para vocês. Aqui é a opinião em libras, né? Então, tive alguma ideia, tem algum movimento, eu vou passar ali. O segundo seria uma carta de reclamação. Por exemplo, alguma empresa está vendendo um carro, né? A empresa está vendendo um carro, alguma concessionária, eu comprei aquele carro e ele vive dando problema atrás do outro. Então, eu decidi fazer uma carta de reclamação para aquela concessionária, para que ela possa consertar aquele defeito que veio de fábrica. O terceiro, então,
seria o discurso de defesa. Por exemplo, então, eu vou organizando o meu discurso, né, de alguma tese sobre algum rei. Eu não sou rei, né, próprio dele. Então, eu vou precisar discutir dentro da justiça. Seria um discurso à força, dentro, então, de algum grupo, que é onde eles vão dar alguns argumentos. Eles vão, então, argumentar. Então, esses são os três tipos de argumentar. E eu expliquei, então, cada um deles de forma resumida. Ok? Vamos para o próximo slide, que é expor. Esse é o quarto, ok? Então, o que seria expor? Por exemplo, estou numa palestra, né? Estou passando conhecimento para vocês. Eu estou expondo alguma coisa para você. Então, como que funciona? Então, uma sala de aula, você vai passar todo aquele conteúdo, aqui mesmo, nesta live. Eu estou expondo todo o conhecimento que eu fui adquirindo sobre a minha vida, ok? Próximo slide. Então, expor também vai ter três classificações, né? Então, por exemplo, os professores, que são profissionais que vão num congresso, eles vão em um seminário, onde eles vão se capacitar, eles vão fazer pesquisa, vão contribuir, vão aprender também naquele local. O segundo aqui é sobre artigo científico. Por exemplo, eu estou lendo algum artigo, fazendo alguma pesquisa, eu vou fazer toda a adaptação para que eu possa enviar esse artigo científico, né? Também repassar conhecimento. E o terceiro são os relatórios científicos. Por exemplo, eu vou analisando, né, sobre algo que aconteceu e aí eu consigo compreender e eu vou relatando tudo aquilo. Por exemplo, o perigo da água, né, onde é necessário todos os cuidados, isso é tudo científico. Então, eu preciso expor esses conhecimentos para que no futuro as pessoas possam compreender que aquilo é proibido, porque já teve uma experiência lá atrás que foi aprendido com aquilo. Então, é importante você passar esse conhecimento com esses relatórios científicos para que no futuro a pessoa possa compreender, ok? Então, por exemplo, agora, neste momento de pandemia do coronavírus, né, estão testando vários testes em relação à vacina, né? Então, no começo surgiu muita dúvida, foram feitas pesquisas, avaliações sobre a vacina até que ela possa chegar em um momento onde é o perfeito. E aí foram feitos vários relatórios onde eles acompanharam toda a evolução e depois faz toda essa divulgação para que possa ajudar outros profissionais, por exemplo, com essa vacina, né? Então, esse é o conhecimento científico que é exposto. Próximo slide. Bom, o próximo slide nós vamos falar, esse é o quinto. Nós vamos falar sobre o quê? É descrever as ações. Como que eu posso descrever aquilo que eu fiz? Então, eu vou detalhar como que é feito aquilo, como que aquilo é feito, ok? Então, por exemplo, num seminário, próximo slide, perdão. Para descrever as ações, nós vamos também utilizar três momentos aqui, né? Que são as instruções de montagem, como que eu vou fazer o processo, preciso descrever como que organiza tudo aquilo, como que é feito, por exemplo, na fabricação de uma camiseta, né? Eu preciso montar quais são os processos, organizar, para que aquilo possa ser feito de uma maneira correta. Eu preciso ter os conselhos para que possa ser feito passo a passo. O segundo seria o quê? Uma receita, por exemplo, uma receita de comida, né? Então, é necessário ver a quantidade de sal, se como que é batida aquilo, questão do forno, se é 20 minutos que vai o tempo no forno. Então ali vai ter o passo a passo e é necessário que eu respeite aquele passo a passo para que aquela receita possa sair da forma desejada. O terceiro seria o que? Regras de jogo. Então, por exemplo, você vai jogar, é necessário o quê? Obedecer essas regras. Fazer um jogo de carta, né? Então, para o jogo de carta, é necessário que você obedeça aquelas regras para que possa ter um bom andamento aquele jogo. Então, é preciso descrever essas ações.
Então, esses são os 5 grupos aqui que nós trabalhamos nesse tema, né? Fui explicando cada um no detalhe para vocês, de como fazer esse trabalho, como abrir tudo isso para que nós possamos ter essa compreensão de forma resumida, ok? O próximo slide. Então, agora nós vamos, nesse momento, como que nós vamos aprender, vou ensinar para vocês como nós vamos aprender a esse sistema e analisar esses gêneros, né, nesse grupo. Olha só o sinal. Narrar. Então, é feito um passo a passo ali da estrutura, ok? Como fazer isso, então? Como surgir essa estrutura? Como utilizar essa estrutura dentro dessas narrativas? Então, é muito importante que nós possamos ensinar o aluno a como trabalhar com essas estruturas para que ele possa compreender, para que ele possa saber narrar, para que ele possa saber os significados de cada etapa. Vamos para o próximo slide. Por exemplo, esse esquema narrativo, segundo os autores Lecoq, Boff e Marillan. Eu acho que é o próximo slide, vamos ver. Vamos ver aqui. Então, vamos voltar mais um aqui, para eu lembrar. Ok, vamos lá então. Então, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá ok? Nós vamos utilizar então aqui esses 4. Letra A. Como que seria então essa situação inicial ou apresentação? Então, o segundo, a letra B, seria o quê? A complicação, o início, às vezes é difícil, há muitos problemas para se começar. E o terceiro, clímax. O sinal é esse daqui, olha só que bacana o sinal. Por quê? Porque muda tudo. Tudo aquilo que dá errado, nós precisamos reverter. E o quarto é o desfecho. É quando chega ao final, quando fecha tudo. Então, esses 4 são os 4 pontos básicos de todo o processo da narrativa, né? Do esquema narrativo. Então, é necessário acompanhar esses passo a passo. Por exemplo, vamos para o próximo slide. Eu vou apresentar para vocês de forma resumida esse vídeo, onde vocês vão ver, nós vamos acompanhar. Vamos lá. Ok? Então vocês viram esse vídeo que eu passei para vocês? Legal, né? É uma piada, uma comédia isso. Então vocês viram como que funcionou? Eles aprenderam, não tinha uma comunicação verbal. Então agora eu vou explicar o porquê desse vídeo, o que você aprendeu, quais foram os cortes, quais foram os 4 processos que nós explicamos anterior. Eu vou explicar no detalhe e fazer uma conexão e uma união com esse vídeo, ok? Próximo slide. Então nós temos aqui a situação inicial ou apresentação, ou seja, ele vai apresentar o personagem, né? Qual que é o lugar que eles estão? Eles estão num sítio, né? Parece ser um sítio ali, onde tem algumas plantações, né? Uma lavoura. Então, é um sítio. E ali tem os postes com fio. Fio de energia ali, energia elétrica. Ok? Então, até aqui tranquilo. Agora, quais são os personagens? Esse é o sinal. Então, quais são os personagens?
Quais são os tipos? É um tipo. São os passarinhos, né? Ele ali, o primeiro personagem, que é o papai. E ali há vários filhotinhos, perceberam? Então, o pássaro maior, ele está ali, né, analisando os pequenos que estão todos juntos, né? Quantos são? São vários, né? Então ele faz suas caretas, provocando eles, né? Então parece que ele está debochando dos outros, né? Em contrapartida, ele faz como se não tivesse acontecido nada. Então, em resumo, o quê? Nós identificamos cada um deles, ok? Então, vamos para o próximo aqui. O B, próximo slide. A situação B. A situação B é a complicação. Então, começa o quê? Começa a acontecer alguns problemas. A partir do início, em que o pássaro maior, papai ali, ele chega naquele fio, os outros pequenininhos, né, por ele ser mais pesado, ele vai fazer um peso ali no centro. Então fica mais pesado. Ou seja, os outros pequenininhos vão começar a se espremer ali, né, e ficam todos apertados, e eles começam a reclamar porque está apertado, começa a incomodar eles. E aí, então ele olha para o lado, né, debochando deles, e os pequenininhos, todos ali com raiva, por quê? Ele percebe que se ele der uma bicada no pé do maior, do seu papai, o que, que vai acontecer? Vai doer, né? Então eles percebem isso. É algo perigoso, mas eles não percebem que aquilo é perigoso se ele sair dali, ok? Então ainda temos o problema, né? Que é a complicação, e ela vai aumentando cada vez mais até que possa ter essa reviravolta. Vamos para o C. O C é o clímax. O que, que seria? Onde eles percebem que ali há um problema. Então, quando o pássaro ali, o papai, ele sai e tira todo aquele peso, automaticamente, com a força do fio, ele vai jogar os passarinhos para cima. Então, há uma reversão ali da situação, né? Então, é por isso que precisa ter muita atenção para que aquilo, certo tipo de problema, não possa reverter para você. Então, como chegar ao fim? É a letra D. Próximo slide, nós vamos estar analisando isso. O fim, então, é o desfecho, tudo aquilo que aconteceu e chegou no final. Qual é a situação final, né? Então, a partir do momento em que o papai, ele sai do fio, né? E ele fica de pé ali no chão, e aí os passarinhos estavam dando risada dele, só que, ou seja, teve um reviravolta, né? Então nós percebemos que eles caíram e aí o problema virou para quem? Virou para os passarinhos pequenininhos que perderam todas as suas penas, né? Ficaram praticamente nus ali. E aí o papai, que é o pássaro maior, ele começa então a debochar de cada um deles, né? Então essa mudança de perspectiva, né? Então esse é o desfecho. Olha só, e aí ele começa a dar risada daquilo que aconteceu, da situação que aconteceu e daquilo que os passarinhos estão passando naquele momento. Ou seja, nós tivemos passo a passo, né? Você lembra desde o começo, né? O pássaro maior tentando se comunicar com eles, né? E aí depois os pássaros pequenininhos, né? Coração maldoso ali, e depois eles tiveram um grande azar ali, que foi esse desfecho aí. Então o papai ali, ele começa a dar risada e os outros ficam envergonhados, né? Ou seja, teve uma mudança de perspectiva, uma mudança de situação. Então, a estrutura, ela passa por esses quatro momentos, né? Então, é necessário que nós possamos aprender a organizar esses momentos
próximo slide. Então, segundo Marcos ali, que é o autor que nós trouxemos, onde eu copiei e trouxe para vocês, a comunicação, esse processo comunicativo, ele serve para analisar e criar essa perspectiva como modelo, né, do gênero, onde ele vai ter essa comunicação. Então, são vários textos, e ele sempre vai passar por essas etapas, né? Etapa A B e a C. Ok? O próximo slide. Então, eu pergunto para vocês, neste momento, não há nenhuma discussão, assim, mas quais os conhecimentos que eu passei aqui é necessário para que possa reconhecer ou considerar dentro de um artigo científico? Quais são esses temas aí? Lembra os 3 pontos que eu apliquei, né? Que é o conhecimento de mundo, também o conhecimento linguístico e conhecimento de experiência, né? Conhecimento interracional. Então, conhecimento de mundo seria o quê? Essa frequência aonde você vai nos lugares, onde você convive com a sua sociedade, com a sua comunidade científica, onde eles vão para algumas palestras, isso tudo você vai adquirindo de forma científica, são essas experiências onde você vai conhecendo algumas coisas e vai adquirindo para a sua vida. O conhecimento linguístico são os artigos, né? É fácil de fazer? Não é nada fácil de fazer, é algo difícil de você trabalhar ali, de você fazer esse trabalho gramatical, também o conhecimento gramatical, o conhecimento vocabular, para que você possa ter uma comunicação normal, né? Para que você possa aumentar o seu conhecimento, buscar perguntar os porquês. Então, no artigo científico, você usa os porquês como? Com os objetivos, né? Então, quais são esses objetivos? É diferente a situação, mas dependendo do contexto, eles são iguais, né? O vocabulário e o gramatical. Mas é importante que você possa ter um vocabulário único, um vocabulário acadêmico. O terceiro seria o conhecimento interracional, né? São as estruturas dos gêneros científicos, dos artigos científicos. Como fazer essas estruturas? Lembra nos slides anteriores que eu expliquei sobre essas narrativas? Então, o artigo científico ele vai ter outro tipo de estrutura. É uma discussão mais complexa, né? Bem mais ampla dessas estruturas do artigo científico, né? Mas, de forma resumida, quem sabe no futuro eu possa estar passando para vocês e organizando, então, essas estruturas científicas no futuro, né? Quem sabe a gente possa voltar. É um tema bem complexo, um tema bem difícil, né? Mas, de forma resumida, seria isso, né? Então, o primeiro, conhecimento de mundo, o segundo, conhecimento linguístico e o terceiro, conhecimento internacional. Então, próximo slide. Então, aqui são as considerações finais, né? Você já conhece um pouquinho sobre o autor que eu apresentei para você, ele vai falar sobre as frases que eu expliquei aqui, sobre todo esse texto, mas só que é algo muito mais complexo, né, dentro dos gêneros textuais, para que possa ajudar, para que nós possamos fazer esse trabalho de produção e compreensão textual, né? Ok? Então, chegamos ao fim. Vamos para o próximo slide. Então, agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui nessa live, né? Agradeço também a Cidix, espero
que eu possa ter contribuído para o aprendizado de vocês. Me desculpe, às vezes, há alguns bloqueios aqui no vídeo, a internet às vezes trava, mas eu espero ter ajudado vocês. Ok, muito produtivo, estava acompanhando aqui o Rodrigo explicando todo esse processo até agora o final. Então, algo muito maravilhoso. Todo o conteúdo aqui que ele passou para nós é muito importante. Espero que no futuro, né, nós possamos ter mais uma vez. É preciso compreender todos esses temas, né? Tema muito importante para todos nós aí. Então, agradeço, Rodrigo, foi maravilhosa a palestra. Agora, neste momento, no chat, nós estávamos analisando as perguntas, né? E eu vou trazer aqui para vocês em Libras. Ok? Estão todos me vendo aqui? Então, vamos lá, então. Primeira pergunta. Em relação ao vídeo aqui do arquivo, as análises que foram feitas do personagem, né? O aluno surdo, ele precisa estar acompanhando todo o relatório de forma formal, o plano, em relação ao plano de aula, como que funciona? Em relação ao enquadramento, quais são as ideias, o texto, em relação ao texto, ele precisa analisar tudo isso, né? Então, em relação às regras formais, são todas iguais? Não. Mas, para uma tese de doutorado, eu fiz uma pesquisa que é muito mais ampla, né? Eu fiz pela UFSC. Então, eu fui analisando vários lugares, é bem complexo, né? Então, por isso, às vezes, é uma história passada que eu preciso, então, primeiro passar em Libras, para que esse movimento, para que depois eu possa divulgar. Mas eu acho que de forma formal, não sei se eu usaria lá atrás, né? Por exemplo, o fundo aqui, eu estou usando um fundo azul, eu gosto, né? Eu consigo ver bem. Estou acostumado já com a questão luminária, né, do azul. Então, visualmente, ele é uma boa perspectiva de fundo. Isso eu posso fazer os vídeos formais em Libras, mas em azul a grande maioria que utiliza, né? Mas não é uma regra oficial assim. Mas a grande maioria utiliza o fundo azul, ok? Em relação às regras formais, eu vou deixar de lado aqui, em relação ao fundo azul. Outra questão das estratégias de produção e compreensão textual são os fundos pretos, né? Parece que consegue gerar mais atenção, mais emoção. Então, por isso, algumas vezes eles utilizam então um fundo preto. Eu acho bacana, eu acho legal, né? Mas é um gênero que cada um pode utilizar, né? Em relação às regras. Então, às vezes, algo oficial assim, precisa o quê? Precisa continuar os estudos. A minha tese de doutorado eu fiz, mas ainda falta algumas coisas para pesquisar. Na relação da minha tese eu usei o fundo azul, mas em alguns outros momentos eu utilizo o fundo preto. A segunda pergunta seria, vamos conseguir compreender. Então, se o professor ele está ali com um aluno, né? Então ele vai aplicar uma prova, algum vídeo bem interessante. Como fazer para que aquelas informações ela possa ser adquirida de forma
dentro dessa questão do gênero textual para fazer uma análise. Ficou claro nesse momento? Então, em relação à prova, qual que é o tipo de gênero próprio que ele vai utilizar nessa prova, né? É diferente, olha só. O gênero escrito da prova é diferente. Se é uma prova escrita, qual que é o horário que ele vai poder estar analisando, para que ele possa estar pensando e refletindo, colocando as suas respostas. Já uma prova de vídeo, ela é completamente diferente, esse controle em relação ao horário. Talvez seja um horário mais longo, talvez ele consiga voltar em relação às perguntas e ele vai tentando várias vezes. Então, por isso que é necessário organizar uma prova que tenha um objetivo visual em relação aos vídeos em Libras. Por exemplo, eu tenho a experiência de fazer como? O meu trabalho aqui na UFSC com algumas atividades, então às vezes eu percebo que, em relação à prova, eu vejo a quantidade de alunos, né? Então, a quantidade de tópicos de perguntas, então só em relação às palavras, perguntas, quantos tópicos eu vou colocar? Quais são os tipos, né, de marca X, por exemplo? Vai ter de A até D, ou também se vai ter algum vídeo em Libras, onde eu faço só uma pergunta em Libras, e aí acaba, eu posso mudar também a resposta, eu posso mudar a ordem. Então, eu vou fazendo essas análises para que ele possa fazer uma resposta resumida, perceberam? Então, a comunicação com o surdo é necessária que se faça em vídeo melhor, né? E que ele possa utilizar a sua L2. Já na modalidade escrita português como L2, há várias maneiras, né? Eu acredito que a resposta seja uma só. Ok. A terceira pergunta agora neste momento. Por exemplo, o gênero textual, né? Argumentativo. Como que eu posso dar os meus argumentos? Então, a função ou a opinião vai ser sempre qual? Em relação à discussão, né? Então, eu preciso compreender, eu preciso raciocinar e aí depois eu levo a essa discussão, né? Então, eu preciso deixar isso bem claro para que ele possa dar essa argumentação em relação àquilo que ele aprendeu. Por exemplo, então cada indivíduo ele vai ter um tipo de raciocínio diferente um do outro, né? E aí eu preciso unir esses dois para que esses argumentos ele possam ser válidos, né? Então eu vou chegando, fazendo esse passo a passo dessa argumentação e sempre utilizando estratégias para que eles possam ter essas visões de mundo diferentes, para que eles possam compreender e chegar a um raciocínio único ali, ok? Então a argumentação não é o significado de onde eu vou debater e eu vou vencer, né, e você perdeu. Não, nunca pode ser assim. Como que seria a argumentação? Então eu chego com uma pessoa, né, de forma educada, eu vou interagindo, expondo as minhas ideias, ela vai expondo as ideias dela, onde nós chegamos num consenso juntos. Ok? Então, o outro aqui que compartilhou. Vamos lá. Então, em relação ao aluno, né? Ele tem uma dificuldade em ler alguns certos tipos de texto, ele não consegue entender, às vezes o intérprete ele passa ali em relação ao texto, o professor também pede para que ele possa escrever em português. Então, como fazer essa relação da produção textual em vídeo, né? Como compartilhar isso? Desculpa, eu não consegui compreender a pergunta mais uma vez. Então, quais são as experiências
como que ele pode compartilhar, muitas vezes, por quê? Porque o aluno, ele não consegue ler, ele tem uma certa dificuldade com textos, com palavras, principalmente textos longos. Como interpretar esses textos? E o professor pede o quê? Para que ele possa fazer uma relação escrita. Mas como que eu vou fazer uma relação escrita sendo que eu poderia fazer em vídeo? Então, por exemplo, eu tive uma experiência parecida com isso, né? Um aluno, foi bem parecida essa experiência que eu tive. Então, era um aluno do curso de Letras Libras, ele já estava chegando no final do sexto semestre, né? Ele estava fazendo o seu estágio, finalizando o seu estágio. O que aconteceu? Então, no seu relatório, já estava finalizando. Então, o que aconteceu? Faltou alguns processos do seu trabalho onde ele pudesse arquivar no seu relatório. Então, foram dois momentos, em português ou em Libras, de forma visual com vídeos, né? Então, o aluno falou o quê? O aluno era um aluno surdo, ele queria fazer o seu relatório em português. E eu olhei e falei, perguntei para ele, qual que é a sua L1? Ele falou, é a Libras. Eu falei, mas então por que você quer fazer em português ao invés de utilizar a Libras? Por quê? Aí ele falou que era fácil, né? Que era muito fácil, que ele conseguia fazer. E eu olhei admirado, falei, nossa, é fácil? Então, ok, eu quero ver. Faça então em português. Né? E fiz uma pergunta e mandei para ele para que ele pudesse responder. Então, ele escreveu em português, pegou sua caneta e ficou paralisado. Aí depois eu fiz uma pergunta para ele em Libras, né? Sinalizei para ele, ele pedi para que ele me respondesse. E aí ele respondeu de várias maneiras, né? Então percebeu? Então ele pediu, ele analisou que estava errado e utilizou a sua L1 e não a sua L2, ok? Então isso foi interessante, por quê? Porque ele percebeu que a forma de vídeo seria muito mais rápido o seu relatório, muito mais produtivo. Então, por isso, é necessário para que possa ser combinado, porque ele possa utilizar a sua L1. O português é fácil? Não, o português não é uma língua fácil, né? É uma língua difícil e é só com essa convivência e muito estudo para que você possa adquirir. E a nossa L1, né, ela sim possa se tornar uma maneira fácil, né? Nossa L1, para que eu possa mudar para minha L2, é necessário então que eu possa fazer um estudo, que eu possa pegar essa perspectiva da minha L1 para que assim a gente passar para a minha L2, ok? Então, resumindo algumas perguntas, né? A L2 é importante para que o sujeito possa viver em sociedade, que é uma sociedade maior, principalmente que a maioria são povos ouvintes e os surdos são a minoria, e muitas vezes como que é essa inclusão na sociedade de ouvintes falantes. Então, é necessário que nós possamos ter um conhecimento básico em português, isso é primordial, né? Então, resumindo o que a Fran comentou, né, a nossa L2, eu expliquei antes o que significava, né, o português. Eu vou tirar o português da minha vida? Não, é necessário porque eu possa aprender, porque no meu trabalho, no meu dia a dia, eu vou ter esse contato com a minha língua L2, né? Ou seja, eu vou ter o contato com a L2, que é o português, ou também com a minha L1. Então, durante toda a minha vida, eu já tenho praticamente 40 anos, fiz vários cursos de português, vários seminários, workshops, leio bastante. É necessário ter esse contato com a língua portuguesa para que ela possa se tornar normal na minha vida e que eu possa também expressar as minhas opiniões, mas isso tudo é importante que eu possa ter uma experiência, né, e para que eu possa estudar bastante para me formar uma pessoa bilíngue através da Libras e também da língua portuguesa. Então, a quarta pergunta.
Eu sou professora surda de química, sou um professor surdo de química, e eu vejo vários alunos que têm muita dificuldade em quê? Em ler e compreender os textos, né? Então, quais são as estratégias que eu devo utilizar? Quais são o seu palpite, a sua opinião? Então, lembra do momento que eu passei? São 3 pontos, né? O conhecimento de mundo, o conhecimento gramatical e o conhecimento internacional, né? Esses 3 pontos, eles têm que estar na minha vida para que eu possa fazer uma análise melhor. Ok, mas como analisar? Quais são as estratégias que eu preciso utilizar? Então, primeiro, o conhecimento de mundo, eu como professor, né, peço para que os alunos na sala, para um laboratório de química, onde eu vou mostrando todos aqueles equipamentos, fazendo todos os meus laudos naquele laboratório, né? Então, nessa área que eu vou atuar, vou mostrando os sinais, isso é conhecimento de mundo, e eles vão achando isso muito interessante, eles vão compreendendo isso. O segundo seria o quê? O conhecimento gramatical. Ele é muito importante para que nós possamos ter um vocabulário dentro daquela área. Isso é fácil? Não, não é fácil, mas é necessário que nós possamos buscar esse conhecimento, buscar estratégias para para que naquele lugar onde eu estava, por exemplo, conhecimento de mundo, para que eu possa mostrar. Por exemplo, aqui nesse copo, né? Eu vou mostrando através de de um microscópio, onde eu possa ver aquelas micropartículas ali. Então, isso seria um conhecimento gramatical aliado ao meu vocabulário, onde eu vou aprendendo o meu vocabulário, aumentando ele. E o terceiro seria o quê? Um conhecimento internacional, né? Então, a questão dos, da produção de gênero textual, essa compreensão, eu preciso explicar para eles, por exemplo, num artigo científico, né? Eu vou explicando, eu vou analisando e compreendendo para que eu possa passar para ele e instigar esses alunos para que eles possam aprender. Por exemplo, o argumentativo, eu preciso instigar eles para que eles possam ter esse ânimo, né, do conhecimento de mundo, ou seja, experiência dentro daquele laboratório, e ele possa compreender aquilo que eu estou passando, né? Depois eu vou ter o meu conhecimento gramatical e, por fim, o meu conhecimento internacional. Então, é necessário que muitas vezes, onde eu esteja no terceiro passo, eu possa voltar para a minha primeira etapa e fazer essas análises dentro da minha aula, né? Onde aqueles alunos eles vão tendo essa curiosidade e eles possam compreender e ir buscando esse aprendizado, ok? Houve então esse bloqueio aqui no vídeo. Então, se a pessoa ficou com algumas dúvidas em relação à leitura, é importante o quê? Quando o surdo ele tem essa dificuldade da leitura em relação ao português, porque muitas vezes é um pouco confuso, como que seria uma explicação para que eles possam entender, para que eles possam relacionar aquele contexto da leitura? Como que seria isso? Então, eu acredito que o surdo, quando ele vai fazer uma leitura e ele acha o português um pouco complicado, está faltando o quê? Está faltando talvez um pouco de libras ali, né? Então, se, por exemplo, o professor ele utiliza libras, né? E ele tem uma libras muito clara, por exemplo, numa aula de matemática. Então, ele vai passar para o aluno para que ele possa ler e compreender aquilo com mais facilidade. Isso é um exemplo, né? Um outro exemplo, professor de biologia. Então, o professor de biologia, ele utiliza Libras, ele tem uma certa fluência para estar explicando, ele utiliza muitos classificadores, por exemplo, para fazer um classificador de coração, do cérebro, ele vai utilizando os classificadores para mostrar o detalhe. E aí depois ele mostra o texto
e o aluno ele consegue fazer uma relação com a Libras. Então, isso fica de forma mais clara para ele. Ele consegue tirar todas as suas dúvidas. Então, o professor, ele precisa o quê? Se ele tem um conhecimento muito pouco em Libras, uma Libras muito simples, ele precisa, e ele vai falando para que o aluno vá procurar nos textos para tirar suas dúvidas, isso vai faltar alguma coisa. Então é necessário o quê? Que o professor ele possa ter uma fluência na Libras, e aí, quando o aluno ele vai fazer aquela leitura daquele texto, ele consegue refletir e fazer uma relação com os classificadores, com a Libras, e então ele fazendo essa relação, ele consegue fazer essa união da Libras com o texto, e aí ele consegue compreender de uma forma mais clara, mas é necessário para que haja um profissionalismo na Libras, para que há uma facilidade e o aluno consiga compreender. Isso é importante, né? Mas nós sabemos que as escolas bilíngues, será que tem essa fluência dos professores? Então, a sexta pergunta. Pergunta da Maria aqui. Tem algum site próprio onde nós conseguimos ver todos esses arquivos? Por exemplo, no Google você pode jogar de forma bem simples, né? VR barra Libras. Pode procurar lá, você vai ter alguns relatórios do Brasil todo, né? São arquivos que estão disponíveis lá. Então, tem vários artigos científicos em Libras, em mais de 100. Então, você pode estar aproveitando vários materiais que tem lá, né? É de forma livre lá. Então, esse site ele vai ter várias coisas, várias regras, artigos, vídeos. Então, é uma opinião para que vocês possam buscar esse conhecimento lá e ter todo esse material à disposição de vocês. Ótimo. Então, agradecemos então em relação à acessibilidade em Libras, sobre o tema que você explicou hoje, né? Aproveitamos então para buscar essa disponibilização desses materiais, né? Então, agora vai ser a última pergunta, né? Essa vai ser uma pergunta minha. Então, pergunto para você, Rodrigo, em relação aos artigos, né? É fácil fazer isso? Não, nós sabemos que não é algo fácil de se elaborar. Mas como fazer antes para que nós possamos aprender isso passo a passo? Quais são os métodos para que nós possamos passar e ter essa compreensão formal assim dos artigos, né? E a gente consiga desvendar assim e ter essa consequência. Então, a minha experiência particular, o que seria melhor? Como professor está junto, né? O professor está caminhando junto com o aluno. Isso é algo muito profissional, esse processo, né? Não deixar o aluno para trás, mas estar ali aconselhando o aluno, estar mostrando para que ele possa ter curiosidade. Esse é um dos melhores passos para que ele possa ter essa prática, né? Então, o professor junto com o aluno. Então, cada professor vai ter o seu jeito de trabalho. Então, ou seja, não tem uma regra pronta, própria que eu vou passar de trabalho. Não tem, isso não existe. Mas sim, como professor, eu posso contar que está essa prática junto com o aluno, ter essa visão, argumentar e corrigindo ele, é uma das melhores opções para você passar para o aluno, né? Em segundo, seria o quê? Através de vídeos, você mostrando alguns modelos de artigos científicos prontos, né? Por exemplo, eu tenho no YouTube. Você pode pegar esse material lá no YouTube. O meu YouTube é Rodrigo Custódio da Silva. Então você pode procurar, né? O próprio meu. Então vai pesquisando, você pode se inscrever. Ali tem vários modelos de artigos científicos onde você pode aprender
e lá eu mostro como que eu organizei esse passo a passo. Isso tudo é possível. Mas é uma experiência boa, né? Eu, como professor, eu prefiro estar sempre junto com o aluno, aconselhando essas práticas, né? É necessário, né? O professor estar junto, aconselhando, mostrando esse passo a passo, fazendo esse acompanhamento junto com o aluno. Essa é a minha experiência. Verdade, concordo contigo, né? Então, por exemplo, um vídeo onde possa passar para o aluno, onde ele vai compartilhando com as pessoas. Por exemplo, os artigos científicos, né? Eu acredito que, acho que é o único, né? Tem só um, né? Mas pode estar errando aqui. Né? Mas em relação a regras de trabalho científico, tem muitas regras, né? Cada universidade, cada instituição vai ter o seu modelo próprio de artigo científico. Mas eu acredito que em relação ao artigo, seja único em questão das regras, né? Bom, acredito que seja isso, né? Mas conforme mais pessoas vão produzindo, mais autores vão colocando, isso vai ser bacana que vai tendo esse compartilhamento de conhecimento. Então, em relação aqui ao Rodrigo, né? Nós chegamos ao fim, então, das perguntas. Agradecemos, então, ao Rodrigo, onde ele passou todo o seu conhecimento. Perdão, vou fazer mais uma pergunta aqui para que ele possa explicar em relação ao tema que muitas vezes é um tema que falta, né? Falta discussões, falta pessoas nesse meio acadêmico, então é necessário convidar para que mais pessoas possam ter mais curiosidade sobre esse tema. Então, eu acredito sobre o quê? Em relação a todos os trabalhos, né? É necessário valorizar Libras, por exemplo. Quantos autores, quantas pessoas já fizeram algum trabalho ou aceitaram alguns artigos científicos em Libras? Alguns relatórios, estágios em Libras. Provas também em Libras. Atividades em Libras. É necessário ajudar o surdo para que ele possa evoluir. Então, por isso, para que possa ajudar o surdo, é necessário o quê? Que o aluno, tanto o aluno surdo e também o professor ouvinte, ele possa ter essa fluência em Libras, para que possa fazer um trabalho em Libras, na L1 daquele surdo. Ok, então chegamos ao final, né? Encerramos aqui as perguntas. Mais uma vez agradeço por você ter aceito o nosso convite. Foi uma palestra incrível, maravilhosa aqui da CIDIX, né? Nós agradecemos e ficamos com o coração muito alegre. Então, que você possa estar sempre motivado, estar sempre animado, né? Então, agradeço, então, pelo convite, aqui para dar essa palestra em CIDIX, está compartilhando, então, esse momento aqui com a Fran, com o Everton também, que fez a interpretação direta. Então, agradeço também o Márcio, que foi o nosso técnico aqui, que fez a edição dos vídeos de forma excelente. Peço desculpa por alguns momentos em que a câmera se movimentou, né? É o momento em que a gente vive, né? Então, torço para que eu possa ter ajudado a todos vocês. Então, complementando também aqui, peço desculpa em relação ao vídeo, muitas vezes a câmera faz esse movimento e acaba distorcendo um pouco aqui o foco, né? Então, um grande abraço para todos vocês. Fiquem um grande abraço e a gente se encontra então na próxima live.